Olá, meus amigos e irmãos na fé e visitantes do canal. Que a paz e a graça do nosso amado Salvador esteja com todos e comigo também. Que o Eterno siga nos abençoando e permita entendermos esta palavra nesta ocasião, o qual quero ler no livro de Levítico, no capítulo 10. No hebraico se chama Vaikra. Eu vou ler aqui na versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E no capítulo 10, no versículo 1, 2 e 3, temos o seguinte: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Eterno, de Yahweh, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Eterno, de Yahweh, e os consumiu e morreram perante o Eterno, o Yahweh, o Eu Sou. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Eterno falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Eu vou ler agora na versão da Bíblia hebraica, que é o Tanar. A Bíblia hebraica tem o nome de Tanar no quesito hebraico. E no versículo 1 do capítulo 10 temos nos nomes hebraicos: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram fogo neles, e puseram sobre eles incenso e ofereceram diante do Eterno um fogo estranho, o que não lhes for ordenado. E saiu fogo de diante do Eterno e os queimou, e morreram diante do Eterno. E Moisés disse a Arão: Isto é o que falou o Eterno, dizendo: Pelos próximos a mim me santificarei, e ante a face de todo o povo serei glorificado. E Arão calou-se. Meus amados irmãos, temos aqui, o qual vou ler também no versículo 24, que é o último versículo do capítulo 9, onde está escrito: E saiu fogo de diante do Eterno e consumiu sobre o altar a oferta de elevação e as gorduras, e todo o povo viu, louvou e prostrou-se sobre os seus rostos. Ou seja, no capítulo 9 temos a descrição de alguns preceitos e ordenanças, mandamentos do Eterno, quanto às obras da lei, que eram efetuados, realizados no tempo da Torá, no tempo da lei, ainda na vida de Moisés, enquanto Moisés vivia. E no capítulo 9 temos essas ordenanças do Eterno e o passo a passo. E conforme a obediência e a orientação do Eterno, eles fizeram corretamente. Tanto que no versículo 24, que eu acabei de ler, no capítulo 9, o Eterno aceitou aquelas ofertas e enviou fogo de sua presença à vista de todo o Israel, de toda a congregação de Israel. Por isso eles se prostraram e adoraram. Então temos que, já no capítulo 10, os filhos de Arão, eles veem aqueles acontecimentos e tentam fazer fora da vontade do Eterno, fora do ensinamento, dos preceitos do Eterno. Eles acendem incenso em seus incensários, queimam fogo estranho. Por que fogo estranho? Porque era um fogo que não foi ordenado nem orientado pelo Eterno. Eles quiseram fazer por conta própria, esses dois filhos de Arão. E entraram ali onde a presença do Eterno se manifestava visivelmente para todo Israel. E quando eles entraram na tenda da congregação para fazerem por conta própria um suposto sacrifício ou oferta queimada ao Eterno, totalmente fora do que o Eterno tinha ordenado, pois tudo que o Eterno tinha ordenado tinha propósito e significado. Eles fizeram para aparecer, achando que poderiam manipular aquele poder diante de todo Israel. Eles não seguiram o que o Eterno tinha ordenado. Por isso, diante da presença do Eterno,
do fogo consumidor, porque está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 29, que o nosso Elohim, na tradução está nosso Deus, né? Que o nosso Elohim é um fogo consumidor. Ou seja, na própria Nova Aliança temos o apóstolo Paulo, o Shaul, né? Saulo, como é mais conhecido também, testificando que o nosso Criador é um fogo consumidor. E ali, diante da congregação, no tempo da lei, no tempo das obras da lei, da Torá, quando a Torá era vigente totalmente, as obras da lei eram vigentes, temos ali a presença do fogo do Eterno, do verdadeiro Elohim. Por isso que o apóstolo Paulo também testificou ali no livro de Hebreus, que ele é um fogo consumidor. Mas porque esses dois filhos de Arão, Nadav e Avihu, não obedeceram e não seguiram aquelas orientações da Torá, aquelas instruções, porque Torá significa instruções. Eles não seguiram as orientações dessa instrução que foi ordenada a Moisés, a Arão e a todo o povo de Israel. E por conta própria quiseram aparecer e oferecer fogo estranho ao Eterno, achando que poderiam manipular ou fazer aparecer o fogo do Eterno ou algo semelhante. Totalmente sem entendimento. Para aparecer diante da congregação, será que eles fizeram isso? Para ostentar que tinham pacto ou relação direta com o Eterno? Porém, do Eterno ninguém pode zombar e nem desrespeitar diante de sua presença, e nem afastado dela. Porque quando o pecador peca, é ele que se afasta do Eterno. Então temos que nesse exemplo da Torá, quando ainda realizavam as obras da lei, naquele tempo, temos que o Eterno não aceitou aquela invenção daqueles homens. E eles foram consumidos pelo fogo consumidor, conforme o apóstolo Paulo disse no livro de Hebreus, capítulo 12, conforme lemos. Temos que ali o fogo do Eterno os consumiu, porque eles desrespeitaram os ensinamentos dele, os ensinamentos do próprio Criador, diante de sua presença. Por isso foram consumidos. Não era um Deus estranho ou um outro Deus. É porque diante dele não podem inventar mentiras ou coisas que não foram ensinadas por ele, como que se fossem coisas corretas a se fazer. Por isso, Arão, quando Moisés falou, ele calou-se. Ele emudeceu. Por quê? No versículo 3 temos: E Moisés disse a Arão: Isto é o que falou o Eterno, dizendo: Pelos próximos a mim me santificarei, e ante a face de todo o povo serei glorificado. Porque ele apareceu como fogo à vista de todo Israel. E diante daquele fogo, se o desrespeitar, instantaneamente são consumidos, porque é um fogo abrasador. Por isso, na nova aliança, temos que nascer da água e do Espírito, sermos refrigerados, produzir frutos de um novo nascimento, como João Batista ensinou. Porque aquele que veio após ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Porém, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, o fogo abrasador os consumirá. Ele varrerá, como João Batista falou, toda a palha e lançará no fogo que não se apaga, o lago de fogo. Então temos um exemplo muito sério aqui, quando eram realizadas as obras da lei, também para os dias atuais, onde muitos acendem fogo estranho, inventam manifestações nas igrejas, dizendo que é o Espírito Santo, onde muitos dão interpretações próprias das Sagradas Escrituras, e o Eterno diz que ele pedirá conta, porque faz parte da sua santidade. E o que faz parte da sua santidade? Aplicando hoje, atualmente, na nova aliança, nos tempos modernos.
é a sua palavra, e ele pedirá conta de todos aqueles que a trouxerem indevidamente. Então, qualquer um que trouxer uma interpretação que não seja do real contexto das Sagradas Escrituras, o Eterno lhe pedirá conta. E se não se arrependerem de seus ensinos incorretos, poderão ser lançados sim no lago de fogo, que arderá com fogo e enxofre. E ali serão consumidos, morrerão, porque ser lançado no lago de fogo é considerado a segunda morte. Então temos um exemplo aqui muito sério do que muitos fazem sem entender realmente o que estão fazendo, ou às vezes para aderir a algum propósito pessoal, ou tentar se aproveitar daquela situação. Porém, com o Eterno não se brinca. Ele é um fogo consumidor. Ele é real. Sua palavra é real. Depois disto, se forem ler o contexto do capítulo 10, os outros 2 filhos de Arão obedeceram corretamente tanto a instrução do Eterno como a instrução de Arão e de Moisés também, e não foram consumidos. Seguiram o ministério sacerdotal dos levitas corretamente. Porém, Arão calou-se, porque ele também estava diante do fogo do Eterno, e ali o próprio Eterno o confortava. Então existe uma diferença, meus irmãos, na manifestação do Eterno diante dos olhos humanos, pois quando isso ocorre, qualquer alma que se levantar contra ele poderá morrer. Lembram do que o Salvador disse? Que todas as blasfêmias serão perdoadas aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, é imperdoável. Aquele fogo consumidor representa a presença do Espírito Santo, do Espírito do Eterno. Por isso eram consumidos. E hoje, atualmente, pessoas fazem teatro como se estivessem com a autoridade do Eterno expulsando demônios. E aquilo não passa de teatro. É muito charlatanismo em várias religiões. Cobram dízimo, quando na verdade esse dízimo, que era realizado na lei ou no tempo da Torá, já foi abolido pelo sacrifício do nosso Salvador. Tanto que na nova aliança, o que continua são as ofertas para os órfãos e viúvas e para os membros da Querrilá, da congregação dos escolhidos, que necessitam de comer, de se vestir e também de viver o trabalho na obra do Eterno. Mas aqueles que viveram e recebiam o auxílio dos irmãos, eles viviam 100% da obra. Não era somente uma hora de pregação. Porém também eles não cobravam por uma hora de pregação. E não pediam, ajudavam aqueles que tinham o entendimento correto. Porém os apóstolos não enriqueciam. Eles eram muito humildes. Eles não juntavam riquezas, nem fazendas, nem carros importados, nada disso. Era para financiar realmente a obra do Eterno e suprir as necessidades da congregação, de todos os irmãos, em diversas cidades. Então o que existe hoje por aí é muito fogo estranho diante da palavra do Eterno. Embora não tenha sido manifestado o fogo do Eterno à vista dos olhos, a palavra continua. E como o próprio Salvador disse, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 49, vamos ler na outra Bíblia, porque aquela outra é só o Tanar. Nessa de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, temos os livros da Antiga Aliança e da Nova Aliança. Então, no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 24, temos o seguinte: próprio Salvador, nosso Messias, nosso Mashiach, único e verdadeiro Mashiach, o Mashiach de Nazaré. No versículo 24, temos ele dizendo o seguinte: mas ai de vós, ricos,
porque já tendes a vossa consolação. Para quem será que foi essa palavra? Vamos ver agora no versículo 49, onde está escrito: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Porque o Eterno Salvador disse isto. A quem? Aqueles que não escutam a sua palavra. Versículos 47 e 48. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Essas pessoas estavam seguindo os ensinamentos do nosso amado Salvador devidamente. Porém, não adianta trajar terno e gravata, deixar o cabelo crescer, usar saia comprida até os tornozelos, carregar uma Bíblia na mão e não seguir devidamente a palavra. Porque aqueles que não seguem devidamente a palavra, o que o Eterno diz? Mas o que ouve e não pratica, no sentido de que não segue devidamente a sua palavra. Porque muitos escutam a palavra dele e tentam seguir, conforme seus próprios interesses e estilo de vida que querem ostentar. Mas o que diz aqui? Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Aqui temos, de uma forma de parábola, o Eterno dizendo que aquele fogo consumidor, que queima e consome aqueles que não obedecem corretamente diante do Eterno a sua palavra. Temos aqui, de uma forma de parábola, que esta casa que é firmada sobre a terra e não na rocha, sofrerá juízos, como está escrito, que com ímpeto a corrente bateu e foi arruinada aquela casa, aquela vida, no sentido literal. Pessoas que não edificam devidamente sua vida sobre a rocha, sobre o fundamento dos apóstolos, que é o Mashiach, o filho de Elohim vivo, como o apóstolo Kefa, Pedro, disse que ele é o Mashiach, o filho do Elohim vivo, quando ele perguntou quem diziam ser o filho do homem. Ou seja, onde está edificada a sua vida, a sua casa? No que religiões dizem, no que forjam a imagem, no estilo de vida, as denominações, porém seguem indevidamente a sã doutrina, ou realmente no nosso amado Salvador? Onde está edificada a sua casa? Qual fogo você está oferecendo ao Criador? Fogo estranho? Um fogo indevido? É uma oferta indevida que você oferece ao Criador? Ou uma oferta agradável? Porque, como Davi disse, que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis ao Criador. Como está o meditar do seu coração e as palavras dos seus lábios? Está como oferta agradável ao Criador? Então avalie a si mesmo se o que tem apresentado ao Criador é fogo estranho ou oferta realmente agradável ao Criador. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que possa comer do pão e beber do cálice. Assim concluo mais essa mensagem, e que o Eterno Criador abençoe a todos grandemente, com a paz que excede todo o entendimento. No nome de Yahushua HaMashiach, e até os próximos estudos. Shalom Aleichem.